aqui comigo, maravilhoso, nessa segunda-feira, Ricardo Meira. Boa tarde. Boa tarde, Babi. Boa tarde, ouvintes. Hoje esse assunto eu adorei a sua introdução. Babi, é chatinho, mas é necessário. Normas na hora da reforma. Norma em si já é chato, né? Mas ela é necessária. O que acontecia em reformas, principalmente de apartamentos? Contratava-se às vezes profissionais sem o devido assessoramento, sem projeto, sem o profissional habilitado para acompanhar, muitas vezes de boa fé. Não, é só uma coisinha simples, só quebrar uma paredinha aqui. E aconteciam muitos sinistros, ou seja, muitos problemas que geravam até patologias nas edificações estruturais, instalações, danos inclusive não só financeiros, mas que ofereciam risco à segurança do morador, o famoso barato que sai caro. E aí em 2014, olha que já tem um bom tempo, né, quase 10 anos, foi publicada pela BNT uma norma chamada Norma de Reformas, a 16280, está disponível para consulta na internet para quem quiser se inteirar mais. E é algo que foi, no primeiro momento, apresentado para os síndicos, já que é uma coisa que vai muito ao encontro das dificuldades que os síndicos têm de botar ordem na casa, de autorizar a reforma. Olha, então, você aqui de Brasília que mora num apartamento e tem intenção ou necessidade de fazer uma reforma, é fundamental que você conheça a norma de reformas, porque ela, como o próprio nome diz, ela traz uma série de procedimentos necessários para garantir a segurança do imóvel, a qualidade na execução, atribuir as responsabilidades a quem de direito, né, do gestor do condomínio, que é o síndico, dos profissionais, que são os responsáveis técnicos, e do morador, do proprietário, que também tem sua parcela de responsabilidade. E ele traz detalhado o que pode, o que não pode. Como é que é essa norma? Ela fala por alto? Ela fala... Como é que é? Ela traz algumas coisas, ela é até pequena, mas ela traz algumas informações muito importantes. Por exemplo, serviços que impactem ou ofereçam risco à estrutura do edifício, às instalações comuns, a áreas comuns. Derrubar uma parede. Por exemplo, mudar o vidro da fachada. Aham. Ou aquilo que altere de forma significativa a configuração inicial do imóvel, como, por exemplo, acabar com o quarto e emendar com a sala, ampliar a cozinha, Sabe que eu lembrei agora? tirar o banheiro. Sabe o que eu lembrei agora? Você acredita que eu tenho uma amiga, você falou agora que o morador do andar de baixo foi querer fazer uma sanca, foi cortar... Atingiu o piso dela. Acredito, claro que acredito. Assim, muito mais comum essa norma precisa até para ter bom senso nas pessoas, né? Sim, até para manter a boa convivência com os vizinhos. Então, determinados serviços, eles só podem ser autorizados pelo condomínio se tiver um profissional habilitado se responsabilizando. Arquiteto, urbanista ou engenheiro civil, para a maior parte dessas reformas. Algumas delas não há necessidade desse profissional habilitado. Mas aí o que a norma coloca? O proprietário, o morador, ou até o locatário que quer fazer a reforma, ele precisa apresentar para o condomínio uma série de documentos, um dos quais, inclusive, foi introduzido por essa norma, que é o plano de reformas. Então imagina o seguinte, você resolve reformar o seu apartamento, não é nada demais, trocar o piso, mudar a pintura, mexer na iluminação e colocar um forro. Uhum. São serviços que não exigem, pela norma, um responsável técnico pela execução. Mas você precisaria, eventualmente, me contratar para eu fazer um plano de reformas, dizendo para o síndico isso. Olha, é uma reforma simples, não vai impactar na estrutura do condomínio, razão pela qual a Bárbara e o marido vão fazer com o profissional tal. A norma também recomenda que nesse plano tenha uma previsão de cronograma, e uma previsão, inclusive, uma garantia de que se você coloca ali, vou fazer a reforma em 90 dias. Isso é comunicado aos vizinhos, inclusive. Legal. É passada toda uma orientação, por exemplo, onde despejar entulho, onde depositar o seu material, em que vaga na garagem vai estar liberado, onde colocar container. É para botar a ordem na casa. Por isso que os síndicos adoram essa norma. E aí você consegue organizar tudo sem encher o saco do teu vizinho. E sem ter o teu sono perturbado por um vizinho que está reformando sem a devida autorização. E isso, no caso de contratar, até pode responsabilizar quem fez Sim. a pessoa, porque eu já tenho amigos que tiveram muito problema, assim, contrataram, mas aí não foi uma coisa meio do boca a boca, não tinha uma coisa bem estruturada, um documento assim, acabaram tendo uma série de problemas, depois para
achar alguém que fizesse um laudo mostrando que não foi bem pensado, nem foi bem planejado, foi uma dor de cabeça enorme. É uma garantia para a pessoa, porque eu entendo que a pessoa que quer reformar, ela está contando o dinheiro ali para fazer o que ela quer com o orçamento que ela tem. Mas é aquela economia que acaba não sendo uma economia. Então, quando você abdica de um profissional, você se responsabiliza pelo que vai ser feito. E dependendo do tipo de intervenção, como por exemplo, demolir uma parede, muitas vezes pode comprometer a estrutura do imóvel. Há vários prédios no plano piloto, por exemplo, que são feitos com paredes estruturais. A pessoa não sabe disso. E ela resolve abrir uma porta ali que pode oferecer risco, inclusive para apartamentos que ficam nos pavimentos superiores. É muito comum isso acontecer, inclusive. Aí se você contrata um arquiteto ou um engenheiro, ele vai dizer, olha, isso não pode ser feito. Pode ser feito se fizer um reforço, etc, etc. E ainda tem a questão da segurança também de quem vai estar trabalhando, né? Assim, eu vejo muito essas reformas do lado da fachada de fora, alguma coisa do lado de fora, que você também precisa ter uma segurança de quem vai estar trabalhando. A gente teve, volta e meia, a gente noticia, infelizmente, algum acidente de trabalho na construção, e às vezes tem coisas simples como reforma também. Sim, e tendo um responsável técnico por esse serviço, ele é o responsável por garantir a segurança dos seus contratados. Então, é muito comum, às vezes, por ser uma intervenção aparentemente simples, como, por exemplo, botar uma sanca. Algo que é muito comum é reforma de banheiro. Então, vou dar um exemplo em que você precisa ter esse projeto e o plano de reformas e outro que não. É muito comum, às vezes, a pessoa resolver tirar um bidê. Lembra do bidê? Tem uns apartamentos aqui em Brasília que ainda tem o bidê. A pessoa compra um apartamento antigo, anos 60, 70, banheirão legal, grande, bacana, e ela vai tirar o bidê porque não se usa mais bidê. E ela pensa, vou tirar o vaso sanitário daqui e colocar em outro lugar. Só que ela não se atenta que tem um furo na laje que vai comprometer o banheiro do vizinho de baixo. Ela não se atenta que, às vezes, trocar um vaso com válvula para um vaso de caixa acoplada exige a troca de toda a aprumada de hidráulica. Muitas vezes ela compromete a impermeabilização do piso, que começa a dar vazamento no apartamento de baixo, isso dá processo, dá briga. Então, para a pessoa ter a garantia de que ela não vai ter dor de cabeça, ou só as dores de cabeça normais de qualquer obra, é importante que ela invista num profissional habilitado para se responsabilizar por ela. Nossa, e ter esse profissional habilitado, gente, procurar referência é tão importante, né? Então, eu sei o que está acontecendo. Assim, são vários amigos que estão com problema disso, desde reforma da casa, desde construção, reforma de apartamento, construção de casa e até de motorhome. Assim, tem um amigo que contratou pessoas que trabalham com estrutura também, que é isso, é água, luz, tem tudo no motorhome, não fez um projeto adequado e hoje está passando sufoco na casa delas, porque é uma casa, né? Motorhome uma casa com roda. A gente pode dizer que um dos temas legal, aqui, eu gosto, porque eu estou nessa fase, estou pensando em montar um motorhome, eu pegar um trailer que temos lá para adaptar, para criar uma casa nesse trailer. Que profissão, profissionalmente, como é que a gente faz isso? Também profissional qualificado, regras, normas, ambientes um mais próximo do outro, enfim. Este mundo de motorhome também precisa de arquiteto. Inclusive, eu conheço algumas Kombis que é super curioso. Uma mesma Kombi, mesmo modelo de Kombi, uma feita por um arquiteto e a outra feita por uma pessoa que é entusiasta, ama tal, mas fez na vida louca ali. E olha que ela tem experiência, mas é outra coisa. Tem uma passagem no meio, pensando na época de chuva, não sair do volante para casa. Tem até uma adega. O arquiteto fez uma adega dentro de uma Kombi. Eu achei sensacional. Então, é um dos assuntos que a gente pode falar, mas sempre nisso, pensando em profissionais, chamar profissionais qualificados e que tenham essa responsabilidade para cumprir essas normas. Então, só reforçando, Ricardo, qual é o nome da norma? É só colocar no Google, já aparece? Norma de Reformas NBR 16280. A gente pode até fazer o seguinte, o ouvinte que tiver interesse em saber um pouco mais, muitas vezes temos aí síndicos, síndicas nos ouvindo com os cabelos em pé, pode entrar em contato, né, no WhatsApp da rádio ou me procurar nas redes sociais que a gente faz toda essa orientação. No Instagram é @ricardomeira_ ou no próprio WhatsApp que a gente pode voltar nesse tema em outra oportunidade. Bem, lindeza da vida. Ricardo Meira, muito obrigada por mais essa participação, esse alerta e sua contribuição para os nossos ouvintes. Obrigadão, até segunda. Até.